E agora a gente vai começar a criar o controller. Tá? Então antes da gente poder criar aqui o controller baseado no modelo, usando o EF, a gente precisa aqui criar um arquivo chamado de contexto de banco de dados. Esse arquivo de contexto de banco de dados ele serve para informar para o framework quais são as classes que têm que ser mapeadas e como que ela tem que ser organizada. Tá? Para fazer a associação, né, o mapeamento das classes para o banco depois, quando a gente for integrar. Tá? Então, o primeiro passo eu vou criar aqui então dentro do meu projeto mais uma pasta chamada dados, para ficar mais organizado também. Tá? E dentro dessa pasta de dados, poderia colocar em inglês também, mas coloquei em português, mas vou chamar aqui de, vou criar um novo arquivo, uma nova classe, e aí eu vou chamar ela de, o nome da minha aplicação, tá? ABC, línguas. E aí no finalzinho, depois do nome, eu coloco context. É só o nome, tá? Isso aqui não é obrigado a colocar context, mas por padrão a gente coloca convenção, né, para poder, se bater o olho, já saber que essa aqui é a classe do contexto. Né? Então eu criei essa classe aqui, e ela vai aparecer para mim. O que eu vou fazer? Agora que a gente vai começar aqui a usar o EFCore, para a gente fazer um mapeamento. Então eu preciso fazer uma herança. Como é que a gente faz herança? Eu vou herdar aqui de dbContext. E antes de herdar, né, do framework, eu preciso importar ele aqui no nossa classe. Né? Então eu vou dar um using, você vai vir aqui, Microsoft, Entity Framework, Core. Tá? Então eu já dei o using aqui. E agora eu consigo fazer o import, fazer a herança. Né? Vou colocar aqui um dbContext. E aí eu herdei. Então essa classe agora ela está herdando de uma classe chamada db, né, de banco de dados, context. Então ela representa aqui o contexto do banco de dados. Então essa classe ela serve para poder orientar o framework como que eu tenho que ser o mapeamento, quais classes que eu tenho que mapear. Então aí ela vai reconhecer as classes através desse arquivo. Né? Então agora a gente vai criar aqui o construtor da classe, que também tem que dar atenção, que tem um detalhe que você tem que colocar no construtor. Tá? A gente vai usar o construtor também da superclasse. Então eu já vou colocar o código do construtor aqui, olha, vocês podem copiar também igual. Construtor, tá? É o construtor da classe, só que o que ele recebe como argumento aqui? Eu estou herdando já também fazendo o construtor da superclasse, olha, por isso que eu passei aqui o base. E o construtor dessa classe context, que ele recebe um arquivo, um parâmetro, tá? De opções, que do tipo dbContextOption, tá? E a gente passa aqui o tipo, ou melhor, o nome da classe que a gente está criando aqui as opções do framework, tá? Então por isso que o construtor tem que ser exatamente dessa estrutura aqui, tá? Opa, baguncei o código aqui, voltei. Tá, o construtor está criado então, é só você colocar o construtor da classe dessa forma. E agora, o que a gente precisa fazer aqui, para a gente associar as classes, né? A gente vai precisar adicionar aqui um atributo de classe aqui chamado dbSet. Olha, já até aparece ali, aí você coloca aqui o tipo da classe que você quer associar. Então eu falei que a classe aluno, né, ela vai ter um objeto aqui aluno. Tá dando esse erro aqui porque precisa importar, né? A gente está dentro da pasta dados e o aluno está dentro da pasta model. Se você clicar no erro aqui, ele já vai fazer o using ali automaticamente para você. Deixa eu ver aqui, olha, using. Já vai adicionar em cima para você. Pronto. Tá? E aí parou o erro aqui que está dando. E aí a gente vai fazer então a mesma coisa para as outras classes, né? Então eu vou já colocar o código aqui, você pode só escrever, tá? E aí eu coloquei no plural, olha, o nome do objeto. Aqui é o nome da classe, tá? E aqui é o nome do objeto. Deixa eu colocar certo aqui que eu coloquei. Pronto. Então cada classe, né, cada entidade do nosso modelo, ela tem aqui uma referência, né, do dbSet, né? Para o contexto de banco de dados, para a gente poder dizer que para a gente ter como fazer uma associação, né, e criar um conjunto de dados aqui usando o framework, baseado na classe alunos, professor, né, aluno, professor, e aí eu coloquei o nome no plural, né, uma convenção, muita gente utiliza aqui o nome no plural porque ele representa um conjunto de dados, né, então a gente deixa o nome aqui no plural.
Ok? Bom, finalizamos aqui inicialmente nosso dbcontext basicamente, tá? Depois eu vou explicar para vocês mais um detalhezinho que a gente vai fazer aqui na hora de usar aqui o Entity Framework. Ou melhor, deixa eu mostrar já, porque já fica pronto essa classe. A gente vai sobrescrever uma classe aqui, ó, vou dar um overwrite, e aí eu já vou pegar um método lá da superclasse, tá, do dbcontext, chamado aqui onModelCreate, tá? Quando ele criar quando ele executar a classe, né, ele vai chamar esse método aqui. E aí a gente vai implementar algumas configurações que tem que ser executada aqui para informar para o Entity Framework algumas coisas que a gente pode caracterizar aqui do nosso modelo. Tá? Por exemplo, definir qual que é a chave primária, se a gente quiser mudar o nome da chave, se tem mais de uma chave primária, definir qual atributo que não pode deixar em branco na hora de inserir. Então, algumas informações que a gente pode definir aqui diretamente no modelo e a gente informa aqui utilizando anotações. Tá? Uma delas que a gente vai colocar é essa aqui. Tá? A gente usa aqui o Model Builder, tá? Que é esse parâmetro, coloca aqui a entidade, o nome da classe que a gente quer falar, né? Da característica. Então, fala assim, ó, eu quero que dentro da classe da entidade aluno curso, eu quero informar que tem duas chaves, né? Porque por padrão ele reconhece quando é ID, né? Vocês viram lá que a classe aluno tem um atributo ID. Porém, quando a gente não tem mais de um atributo, né, a gente tem que falar que é chave composta. Então, para informar quais são as chaves, a gente tem aqui um método chamado hasKey, né? E a gente passa o objeto aqui que informa quais são as chaves compostas, tá? Utilizando aqui uma expressão usando o arrow function, tá? Para quem está acostumado a usar o C# é tranquilo entender isso. Depois vocês podem ver aí, tá? Mas o que a gente fez? Passou aqui essa chave dizendo que é chave composta, tá? Então tem alguns outros métodos, né, para a gente mostrar, para definir que é única, quais são como que a gente tem que fazer quando a gente quer apagar um atributo, daí a gente pode definir tudo aqui dentro desse método, tá? Por enquanto, nesse nosso modelo, a gente vai usar apenas essa referência aqui para dizer que é chave composta, que isso aqui vai funcionar. E na documentação do próprio Entity Framework, ele mostra lá quais métodos, além do hasKey, tem, né, para a gente poder adicionar. Tem alguns outros lá, vocês podem olhar na documentação que mostra, né, para você, de acordo com a sua aplicação aí. Bom, e agora, para a gente poder fazer a associação e registrar esse contexto aqui, a gente precisa ir lá no Startup. A gente tem uma coisinha chamada injeção de dependências, tá, dentro dos projetos .NET. E aqui tem um arquivo, dentro do arquivo, a classe Startup, né, essa classe é a classe que vai ser executada quando você rodar a aplicação, ela vai inicializar algumas configurações. Tá? Dentre elas aqui, tem os serviços que são utilizados, né? Então já tenho aqui o diário de controllers, que a gente vai fazer aqui, vai associar os controladores. E um dos serviços que a gente vai adicionar é para a gente registrar o nosso contexto de banco de dados que a gente acabou de criar. Tá? Para fazer isso, a gente vai importar primeiro esses métodos aqui, olha. Importar não, a gente dá um using aqui na nossa pastinha de dados, para a gente associar, poder usar esse contexto, tá? E a gente vai dar um using também aqui dentro do Entity Framework Core, para a gente poder usar um método aqui para registrar ele também na nosso método aqui de configuração de serviços, tá? Então só você vai procurar aí o método chamado configure services e vai adicionar o registro, né, do contexto para a gente poder usar um banco de dados, né, fazer a associação com um banco de dados. E como a gente vai usar um banco de dados em memória, a gente vai usar esse método aqui. Tá? Então a gente vai pegar aqui, olha, os serviços, né, que a gente recebeu como parâmetro aqui, e vai usar ele aqui. Add dbContext, tá? A gente coloca aqui o nome da classe que a gente definiu do contexto, né? Chama abclinguasContext, aqui dentro do tipo, né? E aí a gente chama esse método aqui, use in memory database, para a gente usar em memória. A gente coloca o nome do banco de memória que a gente vai usar aqui. Pode ser qualquer nome, tá? O nome do banco. Então ele vai, quando a gente fez isso, né, ele criou uma estrutura aqui para o serviço de oferecer um banco de dados em memória para a gente. Tá?